você aí recebe. Amém? Bom estarmos na casa de Deus, amém, queridos? Que bom você estar aqui para ouvir a palavra de Deus, para receber do Senhor ainda mais, amém? Se você pode, sentado mesmo, abre sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 19. Mateus 16, verso 19. Você encontrou? Eu leio, diz assim: eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Eu vou ler mais uma vez. Jesus falou a Pedro e aos demais discípulos: eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Pai, fala conosco nesta manhã. É certo que já temos ouvido a Tua voz desde que levantamos da nossa cama, desde que saímos da nossa casa, Pai, mas te pedimos mais uma vez nesta manhã que os céus venham neste lugar, trazendo cura, libertação, salvação, transformação de vidas, e por causa da Tua palavra, e que por causa do Teu Espírito Santo, todos nós saímos daqui para viver uma vida diferente, para viver dias maravilhosos e incríveis, Pai, ainda nesta terra. Que o Senhor venha sobre todos nós neste lugar, e que o Teu nome seja glorificado por cada cura, milagre e transformação, salvação que acontecer aqui nesta manhã. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ainda nos lembramos do nosso pastor que está lá no hospital. Te pedimos que nesta manhã também a Tua palavra, o Teu Espírito alcance o coração do Teu filho poderosamente naquele lugar. Nós oramos com fé, fazemos isso no nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, diga glória a Deus. Os dias atuais são corridos demais. Eles são dias saturados de estresse, cansaço, tristeza, dias de preocupação e muita tensão. Pessoas trancadas em seus medos e dilemas, outros depressivos por diversas razões. Um mundo onde tantas coisas tornaram-se naturais. Escutamos certas notícias pela TV, lemos noticiários nas redes sociais ou nos jornais, e quase sempre não ficamos mais chocados ou perplexos com as coisas que acontecem, porque algumas já se tornaram naturais. Mas eu acredito de verdade que Cristo deseja que nós que somos a sua igreja tenhamos um olhar diferente aqui nesta terra. Eu e você, como igreja, não podemos ficar estagnados e ter uma compreensão somente sobre tudo o que está acontecendo neste mundo. Nós que somos os discípulos do Mestre, nós, a igreja de Cristo na terra, nós que somos os olhos, a boca, o coração, os pés de Jesus nesta terra, temos que compreender que nós temos uma chave nas nossas mãos que vai ativar o sobrenatural sobre o ambiente onde nós vivemos. Mesmo que este ambiente esteja contaminado de pecado, de incredulidade, de malignidade, de egoísmo, de miséria e de tantas outras coisas.
O que Jesus falou para Pedro ainda continua valendo para cada um de nós. Não é? Quando Jesus falou sobre ligar e desligar, e esta era uma linguagem comum dentro da fraseologia judaica, os discípulos sabiam o que Jesus estava falando sobre ligar e desligar naquele contexto. E Pedro e os demais discípulos, eles entenderam muito bem. A partir daquele momento que Jesus falou com eles, Jesus estava dizendo que a partir daquele instante eles poderiam acessar o reino. E através da pregação do Evangelho, eles estariam abrindo o reino, ou seja, eles estariam trazendo os céus até a terra. E a continuação da vida de Pedro e o dos demais discípulos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, vai provar isso muito bem. Se você estudar com afinco o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que isso de fato aconteceu. E a grande questão, queridos, é: quantos de nós temos colocado o coração nisso? Quantos de nós temos colocado a nossa mente nisso? Ou nós já nos acomodamos, dizendo: não, pastor, o mundo jaz no maligno. É assim mesmo. É daí para pior. Quero dizer para você que você ainda não morreu e que o sobrenatural pode ser ativado na terra, e você é a igreja de Jesus. Não se conforme. Os dias são maus. Eu sei, irmãos. Pense nisso. Não adianta mais. Será que nós não estamos conseguindo ter um olhar naquilo que é sobrenatural? Porque de repente o nosso olhar está muito na terra. O nosso olhar está muito nas coisas desse mundo. Mas quando nós olhamos para a nossa casa, quando nós olhamos para a nossa família, quando nós olhamos para os nossos amigos do trabalho, para a rua onde moramos, para os nossos vizinhos, será que a gente diz assim: não, é normal, assim mesmo, vão morrer, vão para o inferno? Ou nós ainda cremos que nós temos a chave nas mãos para ativar o céu sobre a vida dessas pessoas, e que ao ativar os céus sobre a vida dessas pessoas, elas serão libertas, transformadas, salvas, curadas pelo poder do Espírito Santo? Cristo disse a Pedro: você pode ir, a chave do reino está nas suas mãos. Jesus estava dizendo: e mesmo que eu não esteja mais com vocês, curas acontecerão, milagres continuarão a existir na terra, eu continuarei a encher e a batizar pessoas com o Espírito Santo. Faça uso dessas chaves e as pessoas serão libertas. Libertas de quê, pastor? De seus medos, libertas de espíritos malignos. E eu quero dizer para você nesta manhã que a chave continua na mão da igreja, e a chave é esta palavra. A chave continua na mão da igreja, irmãos. O que nós precisamos fazer é pregar esta palavra, é anunciar este reino. O que nós precisamos fazer é o uso desta chave, e coisas sobrenaturais acontecerão no nosso meio. Os mudos irão falar, os cegos irão ver. Os espíritos malignos sairão do corpo das pessoas, e nós veremos Deus batizar muitas pessoas com o seu Espírito. E quero dizer para você nesta manhã que o sobrenatural, irmão, não vem com um culto diferente, não. O povo de Deus está muito enganado. Não vamos botar a luz neon no culto. Vem sobrenatural. Vamos apagar a luz. Ontem eu preguei em Belfor Roxo, no encontro de casais, e
Eu fui lá fora fazer um negócio, a luz estava apagada. Eu voltei para dentro do templo atribulado. Aí falei assim para os irmãos que estavam lá: quem apagar a luz na hora do jantar vai ser comido de bicho. Eles ficaram assim. Eu falei: porque senão o pastor não vai aparecer. Falei: está proibido apagar a luz quando eu estiver jantando. Alguns irmãos falaram que eu estava sério demais. Eu não estou sério não, irmão. Mas pense nisso. O sobrenatural de Deus não vem sobre nós porque tem uma luz diferente no culto. O sobrenatural não vem sobre nós porque nós estamos dando um upgrade, uma nova. Não, irmão. O sobrenatural virá nesta terra quando a igreja estiver comprometida com aquilo que está no coração de Jesus. Quando a igreja, em ousadia, abrir a sua boca e em autoridade começar a declarar sobre esta terra, sobre o ambiente pelos quais passamos, que Cristo continua vivo entre nós, queridos. Cristo continua vivo entre nós. O problema é que às vezes a nossa fé está carregando um Cristo morto e conformado. As chaves estão nas nossas mãos. A chave está nas nossas mãos. Mas de verdade, com quem você, que é a igreja de Jesus, está comprometida? Será que o mundo consegue ver que você está comprometido com o reino? Pense bem. Às vezes, o que está na nossa mão é só, irmão, um conhecimento vazio, arrogante, que não toca e não muda a vida de ninguém. Pense bem. De verdade, alguns hoje acham que foram salvos por Jesus para ter um cargo na igreja. Você não foi salvo por Jesus para ter cargo na igreja, não, irmão. Jesus não te salvou para te dar um cargo, para te nomear. Jesus te salvou para você ser a voz dele nesta terra. Jesus não te salvou para te dar tarefa na igreja, não. Que para com isso. Eu estou tão atarefado. Então diz a tarefa, vai viver aquilo que o reino de Deus tem para você. Eu nem consigo pregar, porque eu estou tanta coisa na igreja, por isso que eu nem falo mais do amor de Deus. Então tu está errado, irmão. Porque Jesus não te chamou para ser um crente atribulado, atarefado. Ele te chamou para ser sal e luz. E quanta gente tem um cargo na igreja e fica só dominando pessoas, infringindo o medo das pessoas, descapacitando pessoas. É um atribulado, faz daquele grupo uma tribulação. Dirige 5 pessoas na igreja, todo mundo é atribulado. Todo mundo é atribulado. Pense bem. Deus te chamou para você ser a expressão dele nesta terra. Deus não me salvou e Deus não te salvou para a gente ficar preso nos nossos encargos ministeriais. Não, desculpa se eu estou frustrando você nesta manhã, mas Deus não te salvou para isso não. Ele te chamou para você ser a continuação do sobrenatural na terra. Mas a gente está tão enganado, tão enganado. Tão enganado. Pense bem. Vá lá comigo, volta aí, Mateus 6, por favor, 19 a 21. Mateus 6, 19 a 21.
Pastor Marco fica atribulado, eu esqueci o lenço de novo. Eu passei o lenço e deixei lá na tábua de porta-roupa. Deus é bom. Vamos lá? Diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e frustram. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não minam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aí, irmão, quando a gente olha para esta palavra, onde estão os nossos tesouros? Talvez a pergunta mais correta seria: qual foi a vez, ou qual foi a última vez que um de nós, qualquer um de nós aqui nesta manhã, saiu de casa, pegou a Bíblia e disse: eu vou ativar essa chave, eu vou pregar para essa pessoa, ela vai ser salva, eu vou acumular esse tesouro no céu e os céus virá sobre a vida dela? Ou a gente só faz a projeção: não, entrei esse ano ganhando tanto, vou terminar ganhando tanto. Ou não seria melhor dizer: entrei esse ano ganhando uma vida para Jesus e vou terminar ganhando 10. E independente de quem você seja, tá, irmão? Independente de quem você seja, auxiliar, diácono, pastor, homem ou uma mulher muito santa, o meu chamado e o seu chamado é ir e pregar o evangelho. Não, pastor, agora eu já sou. Obrigado, querida. Esse é meu? De alguém. Se não é, ficou. É porque eu estou muito magro, aí fico suando muito. Pensa nisso. Não, pastor, eu já sou obreiro. Minha função é só com a cara de Deus. Eu já sou pastor. Uma vez fizeram um evangelismo na igreja, aí falaram assim: pastor, você vai também? Eu falei: vou, por quê? Eu não posso? Não, porque você é pastor. Portanto, ide. A Bíblia não falou portanto, ide, exceto o pastor. A Bíblia diz: portanto, ide, qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Mas com que realmente nós estamos preocupados? Em acumular coisas onde a traça e a ferrugem vão consumir, e os nossos diplomas, eles são importantes e maravilhosos, mas eles vão passar um dia. Eles não vão existir para sempre. De verdade, onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? No reino de Deus? Ou o nosso tesouro está em nós mesmos, nesta terra? No nosso egoísmo? O que nós estamos fazendo com a chave que o Senhor colocou nas nossas mãos? Trocando ela pelas nossas conquistas? Pense bem. Ou a gente acha mesmo que Jesus nos chamou, nos salvou, nos elegeu nele, para a gente ficar assistindo o diabo destruir tantas vidas ao nosso redor e nós como igreja não fazer nada? Pense bem. Diz a Bíblia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação da vida das pessoas. E eu e você precisamos ativar esta chave neste mundo de dor, irmãos. A nossa chamada é esta. A terra se encherá, diz o profeta Abacuque, capítulo 2, verso 14, que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E esse conhecimento virá através da igreja de Jesus, através da minha vida e através da sua vida. Mas a gente precisa entender aonde está o nosso coração, aonde nós estamos depositando o nosso tesouro, se nesta terra ou se nos céus. Pense bem. Marcos,
capítulo 9, verso 14, vamos lá? Marcos 9, a partir do verso 14. Vai nos ensinar também algumas lições. Quando chegaram onde estavam, os outros discípulos viram uma grande multidão, e ao redor deles, os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe aqui o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, este espírito joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito maligno viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Pense o quanto os discípulos ficaram frustrados por não conseguir libertar aquele menino. Se Cristo não chegasse, irmão, pensa nisso. Se Cristo não dissesse: ei, que confusão é essa aí? O que está acontecendo? Os discípulos passariam uma maior vergonha. Jesus fez o que os discípulos não conseguiram fazer. O menino ficou totalmente liberto daquele espírito maligno que o fazia sofrer desde a sua infância. Quando tudo aquilo acabou, o texto diz que eles foram para casa. Em particular, em casa, os discípulos sentaram com Jesus e falaram assim: mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito lá? Por que coisas sobrenaturais não estão acontecendo através da igreja que sou eu e você? Por quê? Eu ainda lembro da minha infância. Eu sou crente desde que me entendo por gente. Dia 31 de dezembro desse ano eu faço 32 anos que eu fui batizado nas águas. E eu prego a palavra de Deus desde que eu tenho 9 anos de idade. Mas eu tinha um medo terrível de demônio, irmão. Pense num crente que tinha medo do diabo, eu. E aí um belo dia eu estava na adolescência. Já fazia uns 5 anos que eu liderava, uns 3 anos que eu liderava os adolescentes da igreja. E um adolescente maior, mais velho, quase indo para a juventude, resolveu ir para o mundo. Nessa batida dele para o mundo, ele sempre ficava endemoniado. Olha só, irmão. E aí os adolescentes, o pastor que era professor da EBD, nossa,
Tinha uns caras muito rebeldes lá, o pastor falou, vou ficar com vocês. Mas naquele domingo eu cheguei na igreja de manhã e alguém me disse assim, ó, fulano está endemoniado lá na casa dele. Eu falei, tá bom, eu não tenho nada a ver com isso. Pense na minha avó, irmão, minha avó era uma crente que eu xarabá. Minha avó era uma crente, quando tu não acordava, eu já contei aqui. Ela chutava a gente assim, ei, bora, 6:30 da manhã, vó, o culto é só 9. Acorda para orar. Eu falei, que a tribulação dessa velha aí. Tribulada. E eu pensei logo na minha avó. Eu falei, rapaz, se minha avó descobrir que eu tenho medo de capeta, vai ficar ruim para mim, ela vai tirar os meus. E vai e volta frustrado. Estava igual o Jó, irmão. Ia e voltava com a notícia pior. Mandaram o diácono mais sabanaias da igreja. Vai, varão de fogo. Chegou lá, o imundo do capeta falou assim, eu conheço sua vida, vai embora. Eu falei, rapaz. E o diácono voltou e falou, ó, não pude expulsar, o capeta está lá, largando o pecado de todo mundo. Eu falei, eita, você. Eu com 14 anos, né, irmão, me conheci. Eu falei, lá não vou. E foi indo. Eu falei, rapaz, vai chegar a minha vez. Me defende, Deus me defenderá aqui, por favor. E ia voltava prostrado. Eu falei, rapaz, que capeta miserável. E eu pensando na minha avó, e todo mundo falava, vai, tu é o pregador. Ah, irmão, ser pregador nessa hora não é bom, não. Vai, tu é o nosso pastorzinho. Eu falei, rapaz, mandar todo mundo. Até que faltando uns 3, meu pastor falou assim, eu vou. Eu falei, Jesus, ele não vai voltar, não. Ele não vai, ele é o pastor. Se ele voltar, nós estamos perdidos. Até que o pastor foi e não voltou, o menino foi liberto. Mas, irmão, às vezes a gente está assim, na igreja, com medo dos demônios. Terminou o culto, a irmã veio falar com o pastor assim, pastor, eu tenho uma coisa para falar com o senhor. O pastor, fala, irmã, o que foi? Ela falou, não, é baixinho, eu não posso falar esse nome alto não. Aí o pastor falou, que nome? Ela falou, o diabo. Aí o pastor falou, irmã, pensei que era outro nome. É o diabo. Fala então. A minha sogra fala, não fala esse nome dentro da minha casa. Falou, sim, o diabo. Quem foi? Tá com medo dele por quê? Já contei essa história para você? Eu morava na Bahia, ela ligou pra gente, desesperada, chorando. Minha filha está aí. Eu falei, o que eu vou falar com a minha filha? Eu falei, o que foi, mulher? Está morrendo? É o dia da minha vitória? Aí ela falou, não, cadê minha filha? Eu falei, tua filha está se arrumando para ir para a igreja. Fala, o que aconteceu? Ela, não, tem que falar com a minha filha. Vocês estão bem? Estou bem, a tua neta aqui, para viva voz, câmera. Tua filha está se arrumando, o que foi? Não, é porque, o que foi? Eu voltei agora a sair. Eu falei, fala, cara, o que foi? Ela falou, não, porque botaram uma macumba lá na laje. Aí eu fui na casa de fulano orar, aí fulano revelou que essa macumba é para acabar com o seu casamento da Cici. Eu falei, para. Eu falei, que macumba que botaram aí? Ela falou, é o preto velho. Eu falei, não tem problema, é da família, eu sou o preto novo. Irmão, é preto. Às vezes, irmão, e ela desesperada, até que a Cici pegou no telefone, falou, mãe, para com isso. Jesus está na nossa vida, irmão, a gente não tem que ter medo de inferno nenhum. Jesus chega em Gadara. Jesus chegou em Gadara. Aquele homem vivia no cemitério, mais de 2.000 demônios dentro dele. Jesus falou, cara, fica liberto. Fez daquele homem um missionário em torno daquelas 10 cidades. Pensa nisso. Por que a gente continua a ter medo do diabo? O sobrenatural está aqui e nós podemos ativá-lo na terra. Pense bem. Por que coisas sobrenaturais não estão acontecendo através das nossas vidas, irmãos?
Será que nos falta oração, jejum, meditação à palavra? O que está nos impedindo de andar em autoridade e vitória nesta terra? Será que nós estamos mais ligados à TV e menos ligados no céu? Será que nós estamos mais ligados à nossa preocupação, às nossas preocupações, do que ligados no céu? Pense bem. Jesus falou: vocês não puderam libertar, porque esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Por que as pessoas não estão sendo libertas através das nossas vidas, irmãos? Será que nós não estamos com o nosso coração voltado para os céus? Pense bem. Onde está o nosso coração? Naquilo que nós vamos ganhar? Naquilo que nós vamos obter? Olha que coisa tremenda aqui. Vai lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 12. Diz a palavra: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Quantos podem dizer glória a Deus pela sua palavra? Esse texto está nos mostrando que quando nós cremos em Jesus, naquilo que Cristo diz, coisas sobrenaturais acontecem em nós e através de nós. Fale para a pessoa que está do seu lado: quando você crer no que Jesus diz, coisas sobrenaturais acontecem. Coisas sobrenaturais acontecem. Sobrenaturais. Sim, homens e mulheres sendo salvos a cada dia. Aquela igreja em Jerusalém ia crescendo, crescendo, crescendo. E o povo mesmo tomou uma decisão. As pessoas disseram: não, 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 não. Os enfermos não vão ficar em casa, nós vamos levá-los para a rua. Não tem lugar, não tem como chegar nos apóstolos, mas quando Pedro passar, a sombra dele vai curar. Pensa, irmão, você saindo da sua casa, vindo para a igreja, passar por um mendigo caído, aleijado, e sem tocar nele, ele levantar. Você chegar no trabalho, segunda de manhã, tribulação danada, entrou no setor, os espíritos malignos começam a sair da vida das pessoas, sem você abrir a boca. Pedro não deu um culto, não, vem, uma semana de avivamento para tirar o capeta de vocês. Não. 7 dias, com a boca no pó. Pedro só passava, ó. A sombra dele era projetada, e as pessoas iam levantando, e os espíritos malignos iam saindo da vida das pessoas. Só passando, irmão, pensa nisso.
Às vezes a gente tem que gritar, sai demônio, sai diabo, qual o seu nome? E ppp, e pá. Mas aonde que o coração de Pedro estava? Nesta terra ou no céu? Nas coisas naturais ou nas coisas sobrenaturais? Aonde que o coração dele estava? Às vezes nós estamos cantando, estava falando isso ontem com a Cia. Nós estamos cantando, vem o teu reino, vem a tua glória. O reino já veio, irmão. O reino está aqui entre nós. A glória já veio, ela já está aqui. Por que nós ainda estamos cantando, venha o teu reino? O reino está aqui. Lucas 17, 20, 21. O reino de Deus está próximo. Ele não vem com aparência visível exterior. E quando disserem, ele está aqui, ele está lá, não vades nem o cigás, porque o reino de Deus está dentro de vós para cumprir. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está no seu coração. Por que ele não está manifesto na terra? Mas nós ainda estamos procurando o reino de Deus na casa da avó Candinha, na oração da irmã Menininha, na oração do irmão Pretinho. O reino de Deus está dentro de você, ou na conferência tal, YXZ. O reino de Deus está dentro de você. Porque coisas sobrenaturais não estão acontecendo. Por que aleijados, mudos, cegos não estão entrando neste lugar e saindo daqui libertos? Porque temos tanto medo. Temos medo, irmão. Temos medo das pessoas nos acharem maluco. Sexta-feira de manhã eu saí bem cedo e voltei. Quando eu voltei para casa, do outro lado de Caxias, eu fui para atravessar o viaduto. Às vezes a gente não tem uma atitude de fé. E quando eu entrei numa rua paralela, onde as meninas estudam para subir o morro, pegar o viaduto e vir para casa, uma mãe estava com uma filhinha mais nova do que a Valentina, num andador, e a perna daquela menina era torta. E a mãe vinha pelo caminhozinho da rua, bem assim, no cantinho, com o pai, uma cara bem desanimada. E o Espírito Santo falou assim para mim: para o carro, desce do carro e ora por esta menina. Eu falei: Deus, não vou fazer não, desculpa. O que eles vão pensar? Eles vão pensar que é um assalto. Olha a minha cor. Desculpa, irmão. Vidro preto, desce do carro. Ainda que eu fale que eu sou um pastor, eu vou ter que mostrar todos os documentos do mundo. Eu fui embora e não parei. Eles foram embora com a criancinha. Porque a gente tem medo, né, irmão? Porque a gente tem medo de ativar os céus, a terra, sobre a vida das pessoas. E dizer: Pai, cura essa pessoa aqui. Há uma chave nas nossas mãos. Há uma chave. Pense bem. Deus veio porque Daniel decidiu colocar o seu coração em Deus. Eu vou correr por causa do tempo. Daniel capítulo 10, verso 12, depois você lê lá. Eu vim, Daniel, por causa das suas palavras. Por que Deus veio?
Porque Daniel, o versículo começa dizendo: Daniel, desde o dia que você começou a aplicar o seu coração, desde o dia que você começou a se humilhar, desde o dia que você começou a se voltar para mim, eu comecei a ouvir as suas palavras, e por causa das suas palavras foi que eu vim. Penso eu que no dia que nós começarmos a aplicar o nosso coração, a nos humilharmos, Deus virá sobre nós, Deus virá sobre este lugar, Deus virá sobre a nossa casa, Deus virá sobre as ruas onde passamos, e coisas sobrenaturais acontecerão. Quando a gente começar a aplicar o nosso coração em Deus e não no cargo que a gente exerce na igreja. No dia que o nosso coração estiver aplicado em Deus, Ele virá. No Getsemane, irmãos, ninguém além de Jesus pôde perceber que os céus estavam abertos. Nenhum discípulo, nenhum soldado, ninguém daquela multidão, Judas, ninguém pôde ver que os céus estavam abertos. A multidão chegou com porrete, com espada, os soldados, os discípulos amedrontados de medo, mortos de medo. Lê lá depois, Mateus 26, a partir do 40. Começa a ler. Os discípulos, fugiram. Judas traiu. Pedro, nervoso, falou: vou dar um jeito nisso. Pá, corta a orelha de soldado. Jesus falou: peraí. Eu não quero que ninguém me defenda, não. Estão vendo o que está acontecendo aqui, não? Aqui está uma bagunça, eu vou ser preso. Estou sendo abandonado pelos meus melhores amigos. Mas os céus estão abertos. Jesus olhou para o céu e a resposta de Jesus foi: vocês pensam o quê? Que eu não oraria meu Pai e Ele não viria aqui, e Ele não enviaria aqui 12 legiões de anjos para me buscar? Os estudiosos fazem a conta: 12 legiões de anjos, 72 mil anjos. Ninguém viu. O que Jesus viu no Getsemane, pastor? 72 mil anjos à disposição dele. Pastor, ninguém lá em casa vê nada assim. Mas você foi chamado para ver que os céus estão abertos sobre a sua casa. Pastor, ninguém lá na empresa consegue enxergar um palmo no... Mas você foi chamado para ver que os céus estão abertos. Ou a sua visão é só uma visão de não, tá bom, vai ser assim mesmo, vou me entregar tudo, pronto. Quantos de nós estamos conseguindo ver que os céus estão abertos, que os milagres, libertações estão disponíveis? A gente só precisa deixar de ser o foco. A gente só precisa parar de ajoelhar e ficar lá 1 hora dizendo: Pai, me dá, Pai, eu preciso, Pai, tadinho de mim, Senhor, tem misericórdia, eu sou tão pequeno, Jesus, eu sou tão falho, por favor, me arruma um emprego, por favor, me dá uma casa própria, por favor, me cura, por favor. Não está nada de errado com isso, não. Mas a gente só precisa de parar de gastar mais tempo nisso e dizer: Pai, eu creio, eu preciso disso tudo, mas os céus estão abertos, por favor, faz. A gente só precisa se posicionar e começar a viver os planos e os propósitos eternos que estão no coração do Senhor para as nossas vidas. Pense bem. A gente só precisa disso. A gente só precisa crer e entender que não, e não só cantar, né? Que não é sobre nós,
que é tudo sobre Jesus, que não é sobre nós, que não é por nós só. Jesus, pastor, mas nós vamos viver como? Eu fui consolado por essa palavra do Espírito Santo na vigília. Jesus me falou várias coisas e eu comecei a questionar, dizendo: Pai, então como minha família vai viver? Como minha mulher vai viver? Como que eu vou viver? Jesus falou: cara, eu sempre vou sustentar sua família, eu vou sempre sustentar sua mulher, eu sempre vou sustentar sua casa. No final, eu estava em pé ainda aqui, antes de me ajoelhar, o Espírito Santo falou assim para mim: qual foi a vez que eu deixei você sem resposta? Pá! Um bico bem na minha... E eu falei para Cici, uma palavra que me consolou. Jesus falou assim bem claro para mim: você é só um pastor, vai viver. E eu falei: não tem não, o Espírito Santo, tem mais não? Ele falou: não, não tem mais não. Eu te chamei para ser só um pastor. Viva contente com isso. Agora, como você vai viver, deixa comigo. Mas qual foi a vez que eu deixei você sem resposta? Qual foi a vez, irmão, que o Senhor te deixou sem resposta? Ou a gente só quer o sobrenatural para a gente? Oramos pouco, jejuamos quase nada. A palavra então, uma semana e meia trancada, aberta, Salmo 91, porque Ele te livrará, oh, aleluia. Mas chegamos na igreja e dissemos: Pai, o sobrenatural. Nos ajoelhamos e dissemos: Pai, sobrenatural. Sim, mas a gente está comprometido com quem, irmão? Sobrenatural não é o lanche do fast food, não, irmão. Que tu entra, 5 minutos depois o lanche está na tua mão. Às vezes a gente está encarando o reino de Deus assim. Reino de Deus não é fast food, não. Senhor, aqui, uma curinha aqui, rapidinho. Um empreguinho aqui, ó. Um empregão milagroso. Por favor, mais dinheiro na minha conta. Não, irmão. O reino de Deus não é isso, não. Tu está muito enganado. O reino de Deus é para aquele que está comprometido com essa palavra. Só vive coisas sobrenaturais aquele que está comprometido com esse evangelho. Não é rapidinho, não. Não, Senhor, rapidinho aqui. Ó, 3 pulinhos. Não é para São Longuinho, não, é para o Senhor. A gente está muito enganado. Não, pastor, mas agora nós vamos mandar sisudo, carrancudo, de batina. Não, ninguém está falando isso. Ninguém está falando nada disso, irmão. Mas aqui dentro, o reino está aqui, dentro de nós. Dentro de nós. Não é para fazer o nosso nome importante na denominação, não. Não é. Não é. Ontem eu falei isso para o Bel, em Belfor Roxo. Eu tenho muito amor e orgulho, de uma certa maneira, felicidade e alegria de Deus ter me chamado. Mas eu entendo que eu sou marido e pai antes de ser pastor. Pensa nisso. Mas a gente está preocupado com o quê? Vamos fazer isso, e o nosso nome será elevado. Ou a gente está dizendo assim: tudo que eu ligar na terra será ligado nos céus. Tudo que eu ligar aqui dentro de casa será ligado no céu. Toda fé, toda graça, toda unção que eu ligar aqui na minha casa vai ser ligado no céu. Tudo que eu ligar na rua por onde eu passo será ligado no céu. Deus virá, Deus vai curar, Deus vai intervir, Deus vai fazer, Deus vai batizar. Mas tudo também que eu desligar com a minha incredulidade, com a minha falta de fé, com a minha falta de amor, com a minha falta de entendimento, com a minha falta de oração, com a minha falta de jejum, com a minha falta de entrega, também será desligado no céu.
Deus não pode ativar nada se você não pegar a chave, irmão, e ligar. Você precisa fazer isso. Eu preciso fazer isso. Nós precisamos fazer isso. E coisas tremendas acontecerão. Sem que nós abramos a nossa boca. Alguém vai perceber e vai dizer, me dá um abraço. E ao abraçar essa pessoa será liberta. Me ajuda aqui, estende a mão. Ao estender a mão, essa pessoa vai receber uma nova vida. Porque o seu coração está em Deus. Porque o seu coração está no propósito eterno que Ele traçou para a sua vida, para a minha vida, desde antes da fundação do mundo. Amém, queridos? Podemos ficar de pé? Quero ficar de pé. Queria orar como igreja. Queria que dessemos as mãos uns para os outros aqui. Cadê os meninos? Não vieram ainda? Deixa os meninos passar aí. Estão meio atribulados, mas... Fala aí para esse irmão do seu lado. Fala para ele, irmão, vamos ativar a chave do reino. Fala para ele com fé. Fala, vamos ativar. Olha para dentro dos olhos dele e fala assim: menos você e mais Jesus. Fala para ele, fala com fé, irmão. Olha para o seu pastor aqui. Olha para o seu pastor aqui. Às vezes a gente fala assim, fala para o seu irmão que Deus vai te dar. Aí a gente fala com opção de fé. Porque é sobre você. Porque é para você. Mas quando é para Jesus, a gente tem uma boca miúda danada. Bebi aquela cachaça com a boca. Agora para falar, não, irmão, não fala assim não. Fala com fé. Não é sobre você. O milagre que você precisa, Deus vai fazer. Quem precisa de milagre? Mas, irmão, se Deus não fizer, Ele vai cuidar de mim, cara. Ele vai cuidar de mim. Ele está cuidando até hoje aqui, ó. Como eu estou precisando até emagrecer. Não é verdade, pastor? Verdade, amor? A sua palavra que ela falou verdade, então tá bom. Fala para esse irmão do seu lado. Não é sobre você, é sobre Jesus, irmão. É sobre Jesus. A sua casa é sobre Jesus. Os seus sonhos são sobre Jesus. A sua família é sobre Jesus. É sobre Jesus. É para Jesus. Entende assim?